Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Mandando um boa noite especial ao meu amigo João, né, empresário João, filho do doutor João Leite, mora na Travessa Maria Amélia, no centro da cidade, ali é a Viária, né? Isso mesmo. E amanhã eu vou pagar com juros, dividendos e correção monetária várias pessoas que eu fico dizendo que mando boa noite e acabo não mandando. Esqueci a relação em casa. Mas aqui, de viva voz, eu estou lembrando neste momento da minha amiga ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, Gisela Nascimento, seu esposo, o Almedinha, né? Isso mesmo, toda a equipe, todos os filhos, né? O Júnior, o Samuel, né? O Marcos, todo mundo ligado, né? Obrigado de coração pela audiência, né? Todos os dias. A Gisele que mora no bairro do Alberto Aragão, esteve uma temporada em Fortaleza, no Ceará, mas já está de volta ao Acre, revendo amigos e parentes. Muitíssimo obrigado, então, pela audiência. Com o apoio do Supermercados Araújo, da New Flex, que representa no Acre os colchões da marca Comfort Mag, né, colchões magnéticos, do meu amigo Alex Martins, eu tenho o prazer de conversar agora com o deputado Genilson Leite, líder do PCdoB na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Muniz, boa noite a todas as pessoas que assistem o programa Boa Noite Rio Branco. Dizer que é uma satisfação. Prazer nosso recebê-lo aqui. Estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite e a gente agradece muito pela oportunidade que a TV Rio Branco nos dá de poder dialogar, né, com a nossa população, falar um pouco, dar uma satisfação do que os mandatos e as pessoas que foram eleitas pelo povo estão fazendo no seu dia a dia. Deputado, o que muita gente esperava aconteceu. Hoje o tema principal lá dos debates no plenário da Assembleia foi justamente a questão da maternidade, a questão da saúde, a maternidade de forma mais específica. Afinal de contas, depois de tudo que aconteceu, aquela polêmica lá envolvendo morte de bebês, de recém-nascidos, enfim, teve a questão da UPA também, onde bebê morreu por lá. Depois de tudo que isso aconteceu, de que forma, eu falo assim, claro que a pergunta era mais direcionada ao pessoal da Secretaria de Saúde, mas o senhor da base governista é um profissional também, é médico. Como é que o governo está lidando com tudo isso, deputado? Olha, eu queria, em primeiro lugar, na condição de servidor da saúde, médico que sou, e também na condição de deputado, representante da população, fazer o reconhecimento que o nosso sistema de saúde, ele tem seus problemas. Nós não podemos partir aqui do princípio de que nós temos nas mãos um sistema infalível, né, que só tem vantagens e vantagens. Eu quero partir nesse diálogo, nessa conversa que a gente vai ter hoje, né, do princípio que o nosso sistema tem suas falhas, né? No entanto, nós precisamos, diante das falhas que existem no sistema, nós precisamos, quando ocorre fatos dessa natureza, dessa magnitude, que todos nós ficamos tristes, né? Porque quando falece, quando morre uma criança, que é algo que não diz respeito somente ao falecimento da criança, mas sim todas as expectativas que o pai e a mãe e que toda a família tinha, porque quando você gera um filho, você passa 9 meses esperando, é toda uma expectativa, né, que ela é muito forte, ela é muito grande. E assim, eu queria partir desse princípio para dizer que nós precisamos tomar muito cuidado no meio político quando nós envolvemos problemas dessa natureza, né, no nosso dia a dia. Nós não podemos achar que é comum as pessoas morrerem, nós não podemos achar que é comum o falecimento de bebês. No entanto, nós não podemos também, diante da dor das pessoas, diante dos problemas que as pessoas enfrentam com um problema dessa natureza, politizá-los ou, de repente, culpar alguém, né, colocar a culpa em alguém como único responsável. Antes, sobretudo, de fazer uma investigação precisa. Então, assim, eu queria partir desse princípio que nós temos um sistema que tem os seus problemas, que nós precisamos reconhecê-lo, mas que nós temos que ter a responsabilidade de conhecer, de investigar, de saber de fato o que aconteceu e que levou essas crianças a irem a óbito. E para isso, muitas coisas estão sendo feitas. Coisas estão sendo feitas com várias iniciativas, com iniciativa da Assembleia Legislativa, Comissão de Sindicância e Comissão de Saúde,
com iniciativa do CRM, Comissão de Sindicância do CRM, com iniciativa da própria Secretaria de Saúde, Comissão de Sindicância da própria CESAC, para entender de fato o que aconteceu em relação, sobretudo, de algumas mortes na maternidade Bárbara e Leodora. Depois desse encontro de hoje lá na Assembleia, aliás, estiveram por lá o pessoal do Sindicato dos Médicos, o Conselho Regional de Medicina, outros sindicatos, enfim. Qual o encaminhamento que foi feito depois de tudo isso, deputado? Olha, a semana passada ainda nós tivemos um embate muito duro na Assembleia Legislativa, onde houve, por parte de alguns parlamentares, a fulanização de alguns culpados. E em função dessa fulanização de alguns culpados, né, nós chamamos uma reunião hoje. Aliás, hoje houve até nota de repúdio do Sindicato dos Médicos em relação aos deputados Gerlane Diniz do PP e Eliane Sinhazique do PMDB, que foram os que se envolveram mais no debate, né? Isso, foram os que apontaram mais o dedo, né, para os culpados. E aí, nesse sentido, nós chamamos uma reunião onde estava presente o Sindmed, que é o Sindicato dos Médicos, onde estava presente o CRM, onde estavam presentes os gestores, entre eles os secretários de saúde, onde estavam presentes os diretores da maternidade, onde estavam presentes os deputados estaduais da Comissão de Saúde, onde estava presente o Sindicato da Saúde, na presença, né, do seu presidente. Então, assim, nós envolvemos vários personagens para poder discutir mais a miúde, com mais responsabilidade, né, o que de fato levou à ocorrência dessas mortes. E aí, no momento lá, o secretário foi questionado em relação às condições de trabalho, né, por que na maternidade havia ainda muita demora em relação à reforma da maternidade, que já começou outrora, há um tempo atrás, né, e ainda não tinha se terminado. Por que está faltando ainda na maternidade muitas máquinas, muitos implementos, muitos materiais médicos que são necessários para manejar pacientes dessa natureza. E o secretário deu toda a explicação e falou o que já foi feito em relação à contratação de pessoal, à aquisição de respiradores, de ultrassons, né? Mas, assim, o que mais polemizou foi a particularização da culpa, né? Quando o colega deputado Gerlane e deputada Eliane Sinhazique apontaram mais os responsáveis, os médicos estavam lá, né, eu inclusive li a carta, né, a carta de repúdio a essa situação que foi feita pelo Sindmed e também pelo CRM, né, eu li a carta que os médicos fizeram e nós acabamos fazendo um debate mais franco entre todos os personagens que eu acabei de citar aqui e se chegou a alguns encaminhamentos. Qual foram os encaminhamentos? O encaminhamento foi o seguinte: a CESAC tem a sua comissão de sindicância, né, e vai investigar e vai dar uma resposta em relação ao que eles apuraram. O próprio CRM já começou a fazer isso, para saber se de fato há culpa de médicos ou não, né? E nós da ALEAC também vamos fazer isso. E no final sentaremos para apurar e ver o que de fato ocorreu. Se é culpa da gestão, se é culpa dos profissionais da saúde, né? Ou o que de fato ocorreu. Então, assim, ao final do trabalho dessas comissões, a gente vai sentar para poder chegar a uma conclusão. Muito bem, deputado. E como é que os demais deputados da base governista reagiram diante das denúncias feitas pela oposição, notadamente pelos deputados Eliane Sinhazique e Gerlane Diniz? Olha, sim, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento na Assembleia Legislativa de muita maturidade política, né? Tanto pelos deputados da base governista como pelos deputados da oposição. Eu nunca vi nenhum deputado da base governista, Muniz, diante dos problemas que se apresentam no nosso sistema de saúde, falando aqui especificamente de saúde, mas eu podia lhe citar qualquer outra área, né, jogando poeira para baixo do tapete, ou jogando problema, escondendo o problema. Ninguém nunca fez isso. O que nós queremos há um entendimento de que quando você aponta o problema, quando você critica,
né, o governo, né, tem que receber aquilo como uma perspectiva de melhora e crescimento. Claro. A gente, os deputados que estão hoje na base governista, não tem o perfil de dizer que está tudo bem para agradar. Né? Eu mesmo nunca fiz nenhum tipo, né, de proselitismo, nunca fiz nenhum tipo de elogios, simplesmente, ou qualquer outro deputado lá da base governista para dizer, olha, nós somos governo, somos da base do governo, então nós temos só que elogiar. Ninguém nunca fez isso lá. Né? Os próprios deputados da Comissão de Saúde, já que nós estamos falando em especial da Comissão de Saúde, deputado Raimundinho, que é da base, deputado Heitor Júnior, nunca negligenciaram nenhum tipo de problema que acontece na saúde. Nós estamos lá representando o povo, somos de uma base, que é a base do governo, mas nós não estamos para defender sobre qualquer custo o governo, nós estamos para apontar os problemas. No momento que a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente ajuda, né? Porque existe um governo e a gente tem que fazer, né, o papel para poder ajudar a construir a saída dos problemas, não para esconder os problemas, né, e dificultar mais a vida, né, da população. Muito bem. Deputado, nas últimas eleições, algumas lideranças do PCdoB amargaram, eu não diria derrotas, mas foram reprovados nas urnas. O senhor faz parte dessa nova geração, né, de lideranças e não está fugindo da regra, o senhor está se mexendo, está articulando o partido aqui na capital, no interior, sobretudo lá na sua terra natal. O PCdoB vai abrir mão fácil dessa vaga de vice na disputa pela Prefeitura de Rio Branco? Como é que está o PCdoB lá no seu município? Olha, assim, respondendo algumas das suas perguntas, primeiro dizer que o PCdoB é um partido que reconheceu, né, os problemas que nós tivemos de cunho eleitoral nas últimas eleições, né, ao reconhecer isso, né, sabe da sua importância para a população do Acre e do seu papel histórico em ajudar os nossos movimentos sociais, em ajudar a população, sobretudo aquela população que, de fato, está mais marginalizada dos meios de poder, como as populações ribeirinhas, os indígenas, né? Tanto é que o nosso mandato ele tem uma conexão muito forte com essas populações. Eu tenho andado muito nas comunidades indígenas, muito nas comunidades ribeirinhas, muito nos municípios isolados, muito no interior do estado, porque o nosso partido, historicamente, ele tem uma tradição de poder abraçar os problemas sociais e dar voz, sobretudo, àqueles que mais precisam. Então, o nosso mandato tem mais ou menos esse perfil. E a gente aproveitou o resultado das últimas eleições para cair a ficha e dizer, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para o nosso partido continuar cumprindo o papel que precisa cumprir na sociedade acreana. E fizemos, em 2015, uma trajetória muito boa, que foi a trajetória de aproximar, de fortalecer o partido, fortalecer nossos diretórios. Temos um partido funcionando com seus diretórios nos 22 municípios do estado do Acre. Temos pré-candidatos a prefeitos em vários municípios do estado do Acre e não são pré-candidatos a prefeitos com a perspectiva de blefar ou com a perspectiva de dizer, olha, vamos lançar agora, se não ganhar agora, você pode ter uma outra oportunidade mais na frente. Nós temos candidatos reais, com força política, que, diante de uma compreensão da Frente Popular, da necessidade de apontá-lo como candidato a prefeito no município, as perspectivas de vitória são muito grandes. Então, nós construímos isso em 2015. E agora estamos em 2016 e achamos que é um ano importante para que a gente possa consolidar o que foi construído em 2015. É óbvio que isso vai passar pelo debate dentro da Frente Popular e de forma nenhuma nós vamos deixar de ter a humildade de apoiar o candidato de qualquer partido, né, que apresente-se mais forte dentro da Frente Popular do que o do nosso partido. Mas também queremos esse reconhecimento, onde nós temos candidato com perspectiva de vitória, fortalecido, com a população apoiando, nós vamos pedir que a Frente Popular faça essa reflexão e possa apoiar. Em relação à capital, e estendendo isso também para os municípios, nós estamos mergulhados numa crise sem precedente, num cenário político nebuloso, é como se passasse um carro numa estrada de barro e levantasse uma cortina de poeira, né, que quando você pensa que ela está baixando, já passa outro carro e levanta outra cortina de poeira, né? Então, assim, o cenário político do futuro, ele está muito incerto. Eu digo o futuro me reportando não a daqui 2, 3 anos, me reportando ao amanhã. Entendi. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né?
Está tudo muito E nesse incerto. caso, literalmente, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã lá no Senado. Ninguém sabe o que vai Por acontecer exemplo. amanhã no Senado, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã na política brasileira. E isso tudo, né, necessita de tranquilidade, né, sobretudo dos partidos. O PCdoB está ciente disso. O PCdoB está ciente disso, necessita de tranquilidade dos partidos para poder esperar um pouco, ver como é que o mar ou como é que o rio está se movimentando, para você poder colocar seu barco, porque aqueles que quiserem colocar barco, né, num momento como esse, de forma atravessada, pode naufragar. Então, assim, o PCdoB está muito tranquilo nesse momento, nós já estamos esperando, né, os desfechos de tudo isso que está acontecendo no Brasil, mas, assim, apesar de tudo, temos o entendimento que o nosso partido é um partido que tem muito a contribuir com a história do nosso Estado, né, está constituído por pessoas honradas, por pessoas que têm, quando chamado para representar o povo, têm se dedicado. O nosso mandato e de vários outros deputados, como a ex-deputada Perpétua Almeida, Edivaldo Magalhães, Moisés Diniz, Eduardo Farias, Pacífico, né, Taboada, todos foram pessoas que você vê uma trajetória, né, que, de respeito aos votos que recebeu e de respeito à população que lhe elegeu. Só para encerrar, no bom sentido, o PCdoB sempre foi um partido muito aguerrido, muito ousado. O senhor acha que na eleição ele acabou pagando um preço muito alto pela ousadia? Olha, assim, existem momentos na vida que, quando você começa uma caminhada, né, você tem que dar os passos que são necessários ser dados. De repente, pode parecer ousadia a minha camarada Perpétua Almeida ter se lançado o partido, não ela se lançou, o partido a lançou, isso. A Frente Popular lançou candidato ao Senado da República, né? E o nobre ex-deputado Moisés Diniz se lançou candidato a deputado federal. Isso pode parecer uma ousadia, mas muitas vezes isso faz parte da trajetória política. Do processo natural. Tem que buscar crescimento. A Perpétua já tinha 3 mandatos de deputado federal, com uma base política extraordinária, com uma respeitabilidade pela população. O fato é que temos que reconhecer que a força política que ela enfrentou, o candidato que ela enfrentou, ele era de uma fortaleza, digamos, podemos dizer assim, não sei se a terminologia é essa, naquele momento da eleição, muito grande, um candidato muito forte, se apresentou o Gladys. Então, deu no que deu, mas isso, né, nós não podemos avaliar como erro. De repente, a candidatura da Perpétua cumpriu um papel, porque se tivesse sido outro candidato com menos força, com menos respaldo, né, talvez a candidatura do Gladys tivesse superado de forma mais rápida e as energias que sobraram, né, podiam vir para a disputa de governo. Né? Conversei aqui com o deputado Genilson Leite, do PCdoB. Deputado, foi um prazer. Sucesso. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço o espaço concedido aqui no seu programa e na TV Rio Branco. A gente está sempre à disposição. Obrigado mesmo e uma boa noite a toda a nossa população do estado do Acre. Muito bem. Depois do intervalo eu volto com mais uma boa entrevista para você. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco e o SBT. Até já.